Fala galera do Cabuloso, bora reagir a mais um vídeo aqui do Donos da Bola Minas, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do Cruzeirão Cabuloso que vem jogando bola, hein, rapaziada? O Cruzeiro próximo ali dos líderes no Campeonato Brasileiro, só joga no dia 5, depois dia 10 e aí dia 15 contra o Boca Juniors, né? No dia 15 contra o Boca Juniors, acho que o Cruzeiro consegue se classificar diante dos caras, mas o foco nesse momento é o Campeonato Brasileiro e treinar para não perder o ritmo, né? Muito tempo sem jogar aí para o Cabuloso. Já amassa o dedão no like, se ainda não for inscrito, dá essa força, dá essa moral pra gente. E vamos juntos reagir a mais um vídeo aí, trazendo as últimas notícias, reforços e muito mais. Quer dizer, não sei se vai ser novidade para todo mundo, não, mas não custa nada a gente falar, né? Que envolve, na verdade, o Cruzeiro, mas... Vou só confirmar aqui, peraí. Não adianta negar. O Cruzeiro até ontem, atenção, o Cruzeiro até ontem ainda tentou trazer o Michael. Inclusive ontem teve conversa de gente do Cruzeiro com o empresário do Michael. E sabe onde a coisa travou? Onde a coisa parou? Pedida salarial de 2,5 pau e luvas de 8 milhões de reais na mão do atleta para ele fechar com o Cruzeiro. Aí, obviamente, que por mais que o Cruzeiro hoje, enfim, tenha investido bastante nessa janela, o Cruzeiro achou que não dava para fazer. 2,5 pau de salário e mais 8 milhões de reais de luvas para ele assinar com o Cruzeiro. Até ontem, ainda teve uma conversa de uma pessoa do Cruzeiro com o empresário dele. Não adianta vocês negarem. Não adianta. Pode negar, onda da imprensa, aquele HG ali fazendo. Não adianta negar que eu confirmei a informação. Agora, tem outro clube interessado, eu não sei se alguém deu essa informação, mas se alguém for chupinhar aí, só dá um créditozinho para nós, gente. Sabe por que a gente se desgasta com as pessoas para conseguir uma informação? Tem uma pessoa aí que você liga, o cara começa a falar assim, aí ele fala assim comigo, mas vocês insistem demais de jogador. Vocês ficam falando demais de jogador. Para com isso, não é possível que vocês não insistem de jogador. Eu não vou comprar mais jogador. Não adianta negar, irmão. Fato. Agora, tem um jogador, o Michael tem um clube aí que parece que está disposto a pagar. E eu acho que vai fazer uma loucura. Nossa. E eu sei qual time que você está falando. E é o Corinthians. Pois é. Então, a informação que eu tenho é que o Corinthians está disposto a pagar os salários. É que pagar, acho que e pagar. Bom, enfim, está disposto. Colocar no papel. Colocar no papel. Será que não é a patrocinadora, a Bet lá, a nova Bet do Corinthians, que vai bancar? Teve esse assunto, né? Teve esse assunto lá de que o Corinthians esperava trazer um grande nome e ia contar com a ajuda da patrocinadora. Agora, porque de quanto tempo que vai ser esse contrato? Porque tem isso 3 anos. 3 anos, vai. Não, com a patrocinadora é 3 anos. Com a patrocinadora. Então, mas parece que com o Michael também. 300 milhões de reais. 12, cara, não, tá louco. São 100 milhões de reais por ano. Parece que é Quanto, Thiago? Desculpa. 300 milhões de reais por 3 anos. 100 milhões de reais por ano. Não dá, gente. Não, mas não dá, gente. O Michael. O cara ganhou 2,5 milhões. Ele vai te custar ali 30 milhões de reais por ano. Gente, salário. Tem taxa de transferência, luvas, comissão do empresário, premiação, direito de imagem, bonificação, premiação. O cara desse pode te custar ali 3,5, 4 milhões de reais. Que é o salário que ele ganha hoje, né? Cara, o equivalente a 4 milhões e alguma coisa. Acho que ele não vale isso então, tudo. Claro que não. Eu também acho. Mas que ele não está vale no direito dele. Hoje ele tem um contrato excelente. Exato. Isso aí. Ele tá bem lá. Se eu sou diretor de futebol, não é a minha praia, mas eu tô com você, Thiago, nessa aí. Eu acho que... não vai. Cara, fugiu muito da realidade. E assim, é bom jogador, tá, gente? Não. Cara, é um bom jogador. Mas é isso aí. Parou aí. A conversa para aí. Ele é um bom jogador. Não é craque. Ele vai fazer um time ser campeão? Ele vai ser o cara do time? Não. Cara, eu acho que ele pode ser um jogador decisivo. Eu acho que ele pode ser um cara do Pode Corinthians. ser, No Corinthians, eu acho que ele se tornaria o cara. O cara, eu acho. É que, assim, a gente tem que entender o seguinte. O fato dele ser o cara do Corinthians não quer dizer que o Corinthians vai disputar título. Eu acho que ele pode ser o cara do Corinthians e ficar em 10º lugar. O Roger Guedes era, antes de sair. O Roger Guedes era o cara do Corinthians. Eu acho o Roger Guedes, inclusive, muito mais Eu jogador também acho que o mais jogador que Michael. ele. Olha que curioso. Mas o Roger Guedes, o Corinthians com o Roger Guedes disputou o quê? Nada. Foi pra Disputou a Sul-Americana. Copa do Brasil.
Chegou no final da Copa do Brasil. No ano passado? Roger Guedes ele tira o ajudou. Atlético. Ele faz um jogo O contra o Roger Guedes Atlético. tira o Atlético, Thiago. Faz Mas um... foi contra quem que o Corinthians jogou a final? Foi contra o Flamengo. Ano passado foi a final, foi Corinthians e Flamengo? É, do Dorival, não? Não, pô, ano passado foi São Não, foi Paulo. São Paulo, foi desculpa. semifinal. São Paulo e Flamengo, Semifinal, né? desculpa, perdão. Tô desatualizado. Ele perde pro São Paulo. Pro São Paulo, isso. Gol do Luciano. Do Lucas Moura. E o Luciano também dá o chute na Então, bandeira. assim, eu honestamente, acho que quando você tem um cara igual o Michael, ele pode te entregar, ele pode ser o cara do time. Mas você não vai ser campeão. Então por vamos causa lá. do Michael. O Cruzeiro queria o Michael. A conversa seria começou titular por causa aqui. disso. Beleza, ele seria titular. Mas ele teria por trás dele um cara que é maior do que ele. Não só esse. Não, tô falando assim, o uns três Matheus. maiores que É ele. isso, não. Matheus Henrique, Sim, Thiago, Pereira. é só pra você entender Sim, o sim, que eu sim. estou dizendo. Tem um cara muito maior do que ele por trás dele. E ele que ganharia vai mais que esse pegar cara, e vai né? fazer. Ele vai ser o protagonista, é o Matheus Pereira. Aí ele vai acrescentar a tô flecha contigo. Michael. Aí ok, mas com os valores melhores, ele seria muito importante para a equipe do Cruzeiro. Seria importantíssimo. Porém, com esse valor, já para na hora, não tem conversa. Não tem conversa. Eu vejo que ele indo para o Corinthians, ele não tem um cara para fazer o que o Matheus Pereira poderia fazer por ele. Falando nisso, já que você citou o Matheus Pereira, só pegar uma carona nesse assunto. Vamos lá. Matheus Pereira hoje é um cara de 2 pau por mês ali no Cruzeiro. Não faço conta com o dinheiro dos outros. Tá? É isso. 0. Mas o Michael poderia entregar mais que o Matheus Pereira, por exemplo, entrega hoje no Cruzeiro por um salário igual ou maior? Desculpa. Não. O Matheus eu Pereira é também muito acho que acima não, da mas média. um ponto de muito reflexão, acima da média. posso? Agora, se o Michael topasse um salário menor e não exigisse luvas de 8 milhões, etc e tal, ele poderia ser um jogador importante para o Cruzeiro, muito importante. Muito importante. Jogador de beirada, jogador rápido, que decide também. Agora, não dá para você pagar um salário maior para o Michael do que você paga para o Matheus Pereira e para o Matheus Henrique, sinceramente. Agora, o Corinthians tem a questão do interesse, está de acordo com os salários e de acordo também em pagar as luvas. Então, deve seguir para o Corinthians. Só um ponto de E reflexão. quem me passou essa informação foi uma pessoa ligada ao atleta, que é da minha extremíssima confiança. Só um ponto de reflexão. Eu vou começar assim, tá? O Matheus Pereira é o melhor jogador do futebol brasileiro para mim. O Matheus Pereira tem que ir para a seleção brasileira. O Matheus Pereira dificilmente vai perder o posto de melhor jogador do futebol brasileiro nessa temporada. Porque o que ele faz e o que ele fez no Cruzeiro, para mim, é incontestável. O meu ponto é, quando os dois estiveram na mesma equipe, que é o Al Hilal, o Michael teve melhores números. Mais minutagem, mais gols. E o Matheus foi emprestado, inclusive, para um clube da Arábia Saudita. Meu ponto, reitero, eu acho o Matheus melhor do que o Michael. Sim. Eu acho o Matheus melhor Então- que o Michael. Eu prefiro o Matheus ao Michael. Ô, Ti. se eu tivesse que escolher. Só que a gente tem que colocar isso na balança Ti. também. Tchau. Às vezes o momento pode fazer com que o O jogador... Eltinho seja vai A gente falar volta agora, eu nesse tô doido assunto. para ouvir A o gente volta Eltinho, nesse mas assunto. antes eu preciso falar aqui, gente, presta atenção, porque eu tenho 5 jogos em 13 dias. 5 jogos em 13 dias. Guilherme está aqui derrubando o cenário, tá tudo bem. Merchandete. Então vamos lá. Nós vamos ter, Fortaleza, depois o Clássico com o Atlético, depois tem o Boca na sequência, tudo num intervalo muito, muito curto. Aí depois tem o Vitória lá no Barradão, e depois tem o Boca na volta. E depois você tem o Inter 2 vezes seguidas. CBF. É uma sequência muito intensa, né? E aí não tem jeito. O calendário está aí, o calendário está exposto. O Cruzeiro vai ter que suar sangue, porque são jogos muito importantes. Agora, por outro lado, que podem definir muita coisa, Valuzeiro. Passar pelo Boca na Sul-Americana, meu irmão. Mas deixa com moral, mas assim, muito alta. Agora só falta você falar, se não sei, não sei. Ah, não, o valor, se ele tô fizer tão isso, animado. vou ficar chateado com ele. É, só lembrando a injustiça que é feita com o meu nome aqui neste programa. Eu disse, antes do absurdo, confronto, Chay, porra, Chay. eu disse que o Cruzeiro é, inclusive, favorito nesse confronto contra o Boca, né? Favorito não significa que... Não, mas... Eu te amo demais, Não, mas eu acho Você tá vindo pro lado Olha certo. o calendário na eu, tela aí. eu acho que realmente e isso não faz. Favorito no contexto, tá, pessoal? Teve gente aí, tem gente que tem um problema de cognição, entendeu que eu estava comparando, levando para esse comentário tudo que o Boca Juniors já fez na história. Não, estou falando de momento. Você olha para o campo. Quem tem um time melhor, mais organizado, nem vou entrar na questão, é o Cruzeiro. E um duelo de 180 minutos,
que vai ser definido no Mineirão, ponto. Mas realmente é um mês mais apertado, não só para o Cruzeiro, a gente tem que ser justo também, todas as equipes, na verdade é um calendário que poderia até ser mais apertado se o Cruzeiro estivesse na Copa do Brasil, não tivesse aí sim passado pelo vexame daquela eliminação contra o Souza. Seria um calendário mais apertado para o Cruzeiro. Está tendo essa semana agora, depois tem um intervalo legal também, ali depois de 5 dias, mas o maior intervalo que ele vai ter de um jogo para o outro é esse, inclusive tempo para melhorar os atletas que estão entrando no time pouco a pouco e dar também um pouco de respiro para quem já vem jogando. O William, uma sequência absurda, além do alto nível, quem diria, por conta de toda a circunstância que envolveu esse jogador quando ele chegou para o Cruzeiro, aliás, uma grande aposta, uma grande cartada da gestão anterior, o jogador que mais jogos tem na temporada 2024 e jogando em altíssimo nível, né? Então o Cruzeiro realmente define a sua continuidade, pelo menos da Copa Sul-Americana, vai definir nesse mês de agosto. E vejamos, né, após essa sequência de jogos no Campeonato Brasileiro, também a situação pode ser um pouco mais favorável ainda na tabela de classificação, e hoje já é uma posição muito interessante para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem 2 jogos, para mim, bem difíceis, mas por sorte do Cruzeiro hoje, esses 2 jogos são justamente na parte mais tranquila da tabela. O Cruzeiro tem esses 14 primeiros dias com 2 jogos. Infelizmente, porque o Cruzeiro foi eliminado da Copa do Brasil. Mas, já que aconteceu, tem que pensar no agora. Pensando no agora, para mim os 2 jogos mais complicados são o Fortaleza, por se tratar de um adversário muito complicado, e o Atlético, por ser um clássico. Os outros jogos, o Boca é difícil pela história, pela mística e tal. E o mas mata-mata. mas hoje o Cruzeiro é acima. Os outros jogos, estou apostando em 5% de aproveitamento. Ô, Gui, a empolgação que eu tô é muito grande. Eu não sei, eu acho que foi. Bom, galera, é isso aí. Eu também acredito que o Cruzeiro consiga sair bem nesses jogos aí, né? O jogo mais complicado, eu nem falo que é o jogo contra o Fortaleza, é o jogo contra o Atlético Mineiro, né? O famoso clássico. Dá para ir lá na Argentina, tirar um empatezinho do Boca. Um time misto contra o Vitória, né? Timezinho misto contra o Vitória, para não deixar desgarrar a possível briga pelo título do Campeonato Brasileiro. E dá para vencer o Boca, por mais enjoado que seja, não é o Boca Juniors de antigamente. Eu falo assim, as pessoas falam, na verdade, não é o mesmo Boca de antigamente. Eu falo algo diferente, né? O Boca segue no mesmo estilo de antigamente. O negócio é que o futebol brasileiro hoje está em um outro patamar comparado ao futebol sul-americano. Não é que o Boca é um time ruim, né? Se a gente for olhar, tá lá Boca e River todo ano brigando pelas Copas da Argentina, pela Liga, né? É os mesmos times, Boca, River, hora ou outra sai algum outro time. Então, o Boca é a mesma coisa, o River também. O negócio é que o futebol brasileiro, né, devido à economia também do país lá ter desastrado muito, né? Devido ao governo aí, muita gente vai entender, né? Aí o futebol brasileiro tá sobressaindo. Então, o Cruzeiro vai jogar o jogo atrasado contra o Inter, primeiro jogo fora de casa e depois jogando em casa contra o mesmo Internacional. Eu não sou a favor de jogos assim pelo Campeonato Brasileiro, né? O mesmo time 2 vezes seguida, às vezes o time consegue montar uma estratégia curta ali para tentar segurar, né? E aí você jogando 2 jogos seguidos acaba meio que dificultando a situação, mas as chances, na minha opinião, também é de sair muito bem nesse mês de agosto, que se inicia amanhã, né? Rapaz, já estamos em agostão brabo, hein? Agosto é um mês complicado. Vamos torcer para que o Cruzeiro consiga ir bem na tabela de classificação.
Cruzeiro hoje é o 5º colocado. Só joga dia 5, né? Contra o Fortaleza. É óbvio. Jogo dia 5. E aí a gente tem ali o Fortaleza com 36 pontos. O Palmeiras também com 36. Mas o Cruzeiro e o Fortaleza têm um jogo a menos que o Palmeiras, né? O Flamengo é o líder com um jogo a menos também. E a gente vê em 6º colocado com 32 pontos o São Paulo. Em 7º, o Bahia também com 32. E aí vem Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino com 25, Vasco 23. O pelotão lá de baixo, Vitória, Cuiabá, Fluminense e Atlético Goianiense. Olha, daqui eu cravo rebaixado somente o Atlético Goianiense, né? Acho que Fluminense, Grêmio consiga escapar aí. Fluminense que vem de 3 vitórias consecutivas. Fluminense perdeu também 6 seguidas no Campeonato Brasileiro. Rapaz, estavam numa draga aí monstruosa, né? Só foi trocar o treinador e o Fluminense conseguiu dar uma respirada.